Olá amigos, meu nome é Bruno Sankey e hoje estarei apresentando para vocês o 30º pensador da série Apresentando Pensadores. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Hoje estarei falando do sociólogo e filósofo alemão Karl Marx, que viveu de 1818 a 1883, e eu usarei como referência a parte inicial da obra A Ideologia Alemã. A Ideologia Alemã é um livro extenso, então eu vou estar me concentrando só na parte inicial mesmo do livro, nas ideias que aparecem ali nas primeiras páginas do livro. Na Ideologia Alemã, o Karl Marx, em parceria com Engels, ele vai falar que os filósofos idealistas alemães, eles partem do pressuposto de que são as ideias que determinam a vida. Então, se a gente pegar filósofos como Hegel, Max Stirner, Feuerbach, eles vão ter a noção de que são as ideias que determinam o curso da história, que determinam a realidade humana. Isso significa que esses filósofos partem daquilo que os humanos pensam, representam e imaginam, e assim eles concebem a moral, a religião e a filosofia como possuindo uma certa autonomia. Assim, nessa visão, as ideias são separadas da história real e concebidas de maneira abstrata. Então, se a gente for pegar os filósofos idealistas alemães, eles vão pensar que as ideias, por exemplo, as ideias da religião, as ideias da filosofia, as ideias da moral, elas existem primeiro e são elas que determinam a nossa vida. Inclusive, então, eles vão pensar até que essas ideias pertencem a um outro domínio até que meio que autônomo. O Karl Marx, juntamente com Engels, ele vai discordar disso e vai defender que é preciso partir da observação empírica e conceber as ideias como produtos de sujeitos reais e concretos. Karl Marx ele entende que a produção de ideias, de representações e da consciência está entrelaçada com a atividade material e a vida real. Então não dá para eu pensar a religião, a filosofia, a moral como se elas fossem ideias autônomas. Pelo contrário, eu preciso entender que essas ideias, as ideias religiosas, as ideias filosóficas e as ideias morais, elas surgem de sujeitos concretos em suas realidades materiais. Isso significa, então, que eu não posso pensar as ideias como autônomas. Eu não posso achar que a religião existe por si mesma. Eu preciso entender que a religião ela surge das realidades concretas que o indivíduo está inserido. Eu preciso entender que as noções morais de uma dada sociedade surgem da realidade concreta dessa sociedade. Eu preciso entender que as concepções de filosofia elas não surgem do nada. Elas surgem de indivíduos concretos e reais. Marx, assim, parte de pessoas reais. Ao pensar a origem das ideias, ele entende que as ideias não surgem de um mundo abstrato, elas surgem de pessoas de carne e osso em suas condições reais de vidas. Assim, Marx ele compreende que são os humanos que produzem modos de pensar a partir de suas realidades materiais e concretas. Nesse sentido, não é as ideias que determinam a vida, é a vida concreta que determina as ideias que surgem. A gente pode dizer assim que não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Por isso, esses filósofos alemães, que a gente pode chamar de ideólogos, eles foram incapazes de operar a libertação do ser humano das suas realidades concretas. Porque eles não se concentraram no mundo real, no mundo material, nas pessoas de carne e osso. Eles ficaram meio que no mundo de ideias e não se concentraram na realidade concreta dos indivíduos. Para Karl Marx, não é possível libertar os humanos enquanto a gente não considerar as questões materiais. Ao invés da gente ficar discutindo questões filosóficas, abstratas, ao invés da gente se concentrar, por exemplo, nas ideias teológicas, nas ideias... Não que essas ideias não sejam importantes, mas se a gente ficar só no mundo da abstração, a gente esquece a realidade concreta do ser humano. E o que adianta, por exemplo, eu falar de filosofia, eu falar de religião, enquanto as pessoas estão passando fome, né? Não é que eu não possa fazer filosofia, não é que eu não possa pensar sobre religião, e não é que eu não possa pensar sobre ideias morais. Eu devo pensar sobre isso. No entanto, não adianta nada eu ficar no mundo de abstração e deixar de lado a realidade concreta. Eu preciso também considerar a realidade concreta e eu preciso considerar que essas ideias mesmo de religião, de filosofia e de moral, elas não surgem do nada, elas surgem da realidade concreta. Então eu preciso voltar meu olhar não para esse mundo de ideias abstratas, achando que ele existe autonomamente, mas eu preciso considerar a realidade concreta das pessoas. Eu preciso entender que pessoas precisam comer, que pessoas precisam de bebida, que pessoas precisam de casa para morar, que pessoas precisam de roupa para vestir. Que para pensar, que para refletir filosoficamente, uma pessoa precisa ter condições materiais atendidas. Então não adianta eu ficar viajando nas ideias se eu não considero a realidade concreta das pessoas. As pessoas para viver precisam de ter as suas necessidades básicas atendidas.
É por isso que a nossa sociedade, que é uma sociedade de exploração, que é a sociedade capitalista, ela é uma sociedade que produz pobreza, que produz miséria. E se eu me concentro que eu preciso mudar essa realidade, que eu preciso mudar a realidade concreta, que não adianta eu ficar no mundo de abstração, que eu preciso me concentrar em planos concretos que mudem essa realidade, né? Então, eu me concentrar nesses planos concretos é eu propor uma revolução para uma nova sociedade. E essa nova sociedade é a sociedade comunista. A sociedade comunista é uma sociedade em que as pessoas têm atendido às suas necessidades básicas de vida. E essa sociedade, ela só pode ser alcançada através de uma revolução. Só que a gente sabe que na história houve várias revoluções. No entanto, essas revoluções, elas não foram revoluções profundas, porque elas simplesmente instauraram uma nova forma de distribuição da atividade humana, fazendo com que a atividade concreta da sociedade permanecesse intocada. Então são revoluções que mudam coisas na sociedade, mas não muda o próprio cerne da sociedade. São revoluções que não mudaram a estrutura fundamental da sociedade. É como se mudasse algumas coisas na sociedade, mas não mudassem a sua estrutura básica. Fossem mudanças superficiais. Talvez a gente pudesse pensar na Revolução Francesa, em outras revoluções, Revolução Gloriosa, que são revoluções que mudam coisas na sociedade, mas que perpetuam formas de exploração. A sociedade continua sendo uma sociedade que oprime, uma sociedade que explora e uma sociedade que produz pobreza. Então, a gente não precisa de uma revolução que vai mudar a sociedade superficialmente. Para o Karl Marx, a gente precisa de uma revolução que seja capaz de fundar uma nova sociedade, de subverter todas as estruturas sociais, que derrube a atual ordem vigente e que se torne capaz de superar o modo de produção capitalista. Para Karl Marx, a classe a quem cabe derrubar o capitalismo é a classe trabalhadora, que ele chama de proletariado. No entanto, porque a classe trabalhadora é a classe oprimida, os trabalhadores que são oprimidos pela burguesia. E aí, a superação da atual sociedade, ela precisa passar por uma revolução do proletariado. Só que essa revolução, ela vai acabar levando a uma tomada do poder. Porque não tem como superar essa sociedade sem tomar o poder que a domina. Portanto, a superação da atual sociedade precisa passar primeiro pela conquista do poder político. Por isso, antes do comunismo, é necessário um estado de transição, que é o socialismo, em que a classe trabalhadora apresenta, por meio do poder político, seu interesse como o interesse geral. É por isso que o Karl Marx não vai apoiar uma espécie de anarquismo, porque não tem como a gente simplesmente fazer o Estado desaparecer num passe de mágica. Para a gente mudar a sociedade, a classe trabalhadora precisa conquistar o poder político. Ela precisa ter o poder político em sua mão para que ela possa produzir transformações sociais. Então, uma sociedade, até mesmo sem Estado, para ser alcançada, ela precisa passar por uma conquista do poder político. E aí, quando se conquista o poder político, há a possibilidade de socializar os meios de produção. E com essa socialização, se caminha para uma própria extinção do Estado. E quando se extingue o Estado, quando se alcança a sociedade comunista, a gente tem uma sociedade livre, onde as pessoas são iguais, onde as pessoas têm suas condições básicas de vida atendidas. E numa sociedade comunista, ninguém é obrigado a ter um trabalho exclusivo. Na nossa sociedade, cada pessoa tem que cumprir uma determinada função dentro da configuração capitalista. Numa sociedade comunista, as pessoas são livres para exercerem várias atividades, para viverem naquilo que agradam, para que possam se aperfeiçoar em todos os ramos que lhe agradam. Ela pode, por exemplo, acordar de manhã e pescar, de noite trabalhar com madeira. Assim, a pessoa pode ter liberdade para fazer várias atividades diferentes durante o dia e atividades em que sinta prazer, em que se agrade de fazer aquilo. E nessa sociedade, a produção geral ela é regulada e é conferida ao indivíduo a possibilidade de se dedicar a essas diversas tarefas durante o dia, não mais naquela lógica de exploração, mas numa lógica de fazer aquilo que lhe agrada e em que suas necessidades básicas são atendidas. Então, basicamente, o pensamento de Karl Marx é que a gente não pode ficar preso em uma noção de uma sociedade que explora,
que oprime. Ou seja, não adianta eu viver no mundo de uma filosofia abstrata. Eu preciso pensar numa filosofia concreta que produza transformações sociais reais. Então, o convite que o Karl Marx faz a nós que somos, que pensamos, que refletimos filosoficamente, é que não fiquemos presos ao mundo de ideias abstratas, mas que também consideremos a realidade concreta e entendamos que as nossas ideias filosóficas, as nossas ideias religiosas, as nossas ideias morais, elas não surgem do nada. Elas surgem das condições materiais de sujeitos de carne e osso. E que é só considerando essa realidade concreta é que se pode realmente produzir uma verdadeira libertação. Essas são as ideias do Karl Marx. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sou tão conhecedor de Karl Marx, então para quem conhece mais Marx, pode ser que eu tenha cometido algum erro, e eu peço perdão por isso. E o próximo pensador que eu estarei apresentando será o Levi Vygotsky. O vídeo ficou um pouco mais longo, mas acredito que valeu a pena, porque Karl Marx é um grande pensador.